Olá, pessoal, bom dia. Vamos aguardar só mais uns minutinhos até que mais pessoas conectem. De antemão, gostaria de agradecer a todos os participantes que aqui estão conectados, né, assistindo a nossa apresentação. Bom, em respeito a todos que conectaram no horário, novamente queria agradecer aqui. Bom dia a todos. Eu me chamo Maurício Manduca, sou presidente da BRF Previdência. Junto comigo, para essa apresentação, nós temos aqui dois outros diretores, a Vivian Fonseca, que é diretora administrativa e de seguridade, e o Milton Cabral, diretor de investimentos. Além dos diretores, nós temos toda a nossa equipe, nossa equipe comercial, a nossa equipe de atendimento, a equipe de marketing. Então, gostaria de agradecer a todos vocês também pela dedicação, pelo empenho, pelo trabalho aqui para que essa conexão BRF Previdência possa acontecer. Né? O nosso objetivo aqui é a divulgação, né, dos dados, né, do terceiro trimestre e também atualizarmos as ações aí que tivemos em 2025 e o plano para 2026, né? Dar um breve resumo da nossa estratégia para 2026. Bom, falando um pouco de 2025, nós tivemos aí um ano bastante desafiador, foi um ano em que boa parte da nossa equipe assumiu aqui a diretoria, né? Eu assumi em abril, o Milton em julho e a Vivian foi empossada efetivamente em dezembro, né? Mas já atuando conosco desde final ali de julho, né? Como interina. Então foi um ano bastante desafiador, não só para nós três, mas para toda a equipe, porque nós passamos por um ano de muita adequação na estrutura. O nosso foco em 2025 foi justamente melhorar a nossa estrutura, né? Evoluir em relação às nossas operações. Tivemos uma migração de sistemas, que muitos de vocês acabaram sendo impactados também por essa mudança de sistema, né? Com disponibilidade de saldo, né? Que acabou atrasando ali próximo a junho, julho. Então, foi um ano muito desafiador. Revisamos todos os nossos processos, lançamos um novo aplicativo, né, que, em razões de problemas, ele teve que ser tirado do ar por um período, mas lançamos um novo aplicativo. Agora, recentemente, lançamos através do mesmo endereço, eu vou falar depois, né, um novo site, né, também para todos os participantes. E fizemos um trabalho de atualização de marca, de comunicação, então foi um ano bastante voltado para a nossa estrutura. Em 2026, o nosso foco aqui da entidade vai estar mais voltado para vocês participantes, né? Então, todas as nossas ações, todo o nosso esforço vai estar voltado aí, então, seja na qualidade de um atendimento, na satisfação, na disponibilidade de um novo produto, né? Tem coisas que não dependem apenas aqui da BRF Previdência, né? Nós dependemos de parcerias a serem constituídas, mas estamos olhando com muito cuidado, muita atenção, né, com esse objetivo, com esse propósito de melhorar tudo que é oferecido a vocês, então, participantes. Tá? Em relação à agenda, então, como de rotina, nós temos aqui, vamos trazer alguns destaques do ano de 2025, os resultados do quarto trimestre de 2025, cenários econômicos, né, também aí que nos impactaram em 2025, uma expectativa para 2026
e vamos abrir no final para perguntas e respostas, né? Gostaria de lembrar que, então, este evento está sendo gravado e ele vai estar disponível nas plataformas aí do YouTube, e para que quem não consiga acompanhar a apresentação agora online, possa depois acessar e rever todo o conteúdo, tá bom? Então, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem nos enviar através aqui do nosso chat, né? Nós iremos respondê-las, a nossa equipe está pronta para responder aqui durante a apresentação, né? Se não for possível responder durante a apresentação, no final, então nós responderemos todas as perguntas, ou caso não dê tempo, a gente pode então responder posteriormente através dos nossos canais de comunicação. Então, como primeiro destaque, né, de 2026, do 25, perdão, do encerramento de 2025, eu trago aqui um ponto que foi muito relevante aqui para a entidade, né, com o intuito de dar ainda mais transparência do nosso processo de gestão, né, e governança. Nós conseguimos a implantação de um processo de auditoria interna da BRF. Esse processo ele se iniciou ao redor aí de agosto, né, mas ele foi concluído efetivamente no último trimestre, então por isso eu trago como uma inovação. Apenas lembrando, né, nós temos um processo de auditoria externa, né, e agora implantamos também um processo de auditoria interna. Então, com toda a qualificação, com toda a expertise da equipe de auditoria interna da MBRF, nós passamos então a auditar os processos aqui da entidade, da BRF Previdência, né? Então, num primeiro momento, foram auditados processos que são processos mais sensíveis e que envolvem maior risco, né? Que foram processos, que são processos então ligados às áreas de investimento, de processos de pagamento de benefício, né? Resgate e portabilidade. Nós tivemos uma excelente avaliação, obviamente em todo o processo aparecem algumas oportunidades, né? Essas oportunidades estão transcritas num relatório que a auditoria nos apresentou. A partir dessa orientação, nós tomamos alguns planos de ação, né, que são planos relativamente simples, né, mas que contribuem bastante aí para o avanço da gestão da entidade. Isso vai ser apresentado depois ao Conselho Deliberativo e Fiscal, né, como mais uma etapa desse processo de auditoria. Essa auditoria ela não foi apenas uma auditoria momentânea, né, ela é uma auditoria que acontece, ela visa acontecer aí durante o triênio, né, 2025-28, então com um escalonamento das atividades e que visa cobrir então todo o escopo de atuação da BRF Previdência. Tá? Então esse foi um grande ganho, né? Como muitos de vocês sabem, a qualidade e a expertise da auditoria da MBRF, ela traz para o nosso processo ainda mais segurança, né, transparência, seja na gestão dos nossos ativos, dos processos, né? Então, é um ganho muito interessante aqui para todos nós da entidade, para todos os participantes, né, que podem ter a certeza de que em um momento em que a gente ouve falar tanto de escândalos envolvendo, né, o FGTS, né, bancos, instituições financeiras, o qual tem seus investimentos em previdência envolvidos aí em escândalos, né? Então acho que isso é um grande alívio e com certeza
uma grande tranquilidade aí, traz tranquilidade ao processo e ao processo de gestão aqui da entidade, né? Então, considero esse um grande feito aí das nossas ações em 2025, né? Passando aqui então para o próximo slide, né? Nós temos, como eu já disse para vocês, nós temos aí o nosso site, né? O nosso site ele foi então revisitado, né? Ele foi atualizado por toda a equipe, né? Um trabalho bastante intenso, que objetivou tornar o site mais moderno, né? Um site mais simples, com maior acessibilidade, né? Um processo um pouco mais intuitivo, né? Lembrando que o site ele tá disponível para acesso pelo mesmo endereço, tá? Isso não mudou, o endereço segue o mesmo, brfprevidencia.com.br, tá bom? Então nele vocês vão poder encontrar todas as funcionalidades, vocês poderão consultar rentabilidade, né? Detalhes do seu plano, documentos importantes, né? Ali você pode fazer alguma solicitação, você pode acessar os nossos canais de comunicação, tá? Esse é um outro ponto importante, tá? Então ali você consegue acesso ao nosso canal de comunicação, seja e-mail, WhatsApp, telefone, né? Você consegue aí então ter acesso a todas essas ferramentas. Então, por favor, eu peço que acessem, né? E qualquer feedback que puderem, por favor, nos deem. Tá? A gente está aqui trabalhando e a equipe está trabalhando sempre para melhorar a experiência de vocês quando acessam algum instrumento, alguma ferramenta desenvolvida aqui pela BRF Previdência para os nossos participantes. 2025 nós marcamos aí também um grande número de eventos presenciais, né? São eventos corporativos que nós realizamos nas unidades da MBRF, né? Então foram mais de 30 eventos, né? Que são realizados com o objetivo de ter uma maior conexão com os nossos participantes, que a gente possa esclarecer dúvidas, né, seja sobre plano, participação, adesão, né? Então, nosso time comercial foi até cada uma dessas unidades com o objetivo de fazer a divulgação dos nossos planos, esclarecer dúvidas, né, e promover uma orientação em relação a um planejamento financeiro em que todo funcionário participante aí do plano pode vir a ter para o seu futuro. Tá? Se vocês aqui tiverem interesse, né, em levar para a sua entidade, para a sua unidade, perdão, aqui está um dos nossos canais, né, no Fale Conosco, então atendimento@brfprevidencia.com.br, o nosso WhatsApp 11 96325 9487, ou a nossa central de atendimento através do 0800 702 4422. Tá? Então, por favor, fique à vontade em solicitar a participação aí da nossa equipe comercial nos seus eventos. O programa de empréstimo, ele continua ainda suspenso, né? Como já trouxemos aí em apresentações anteriores. Agora, recentemente, na sexta-feira passada, saiu uma orientação de como cada entidade pode proceder em relação a uma possível retomada desse programa de empréstimo, né? É algo que ainda está bastante novo, nós estamos analisando toda a parte de regulamentação e as funcionalidades das ferramentas aqui que nós precisaríamos implantar para poder tornar esse programa disponível. É um assunto que a gente também
deve tratar com o Conselho Deliberativo nas próximas reuniões. Então, por hora, o que nós temos é que saiu uma orientação de como as entidades devem proceder, mas ainda nós não conseguimos uma avaliação um pouco mais específica em relação ao programa de empréstimo, tá? Então, em breve aí devemos ter alguma atualização sobre esse ponto. Agora, não falando somente do ano de 2025, mas trago aqui uma ação que foi realizada a final de 2025, agora começo de 2026, para o Dia do Aposentado, que foi agora no dia 24, né, 24 de janeiro. Então, a ABRAP, a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, que é uma das entidades a qual a BRF Previdência faz parte, né, ela está preparando, então, uma homenagem, né, aos assistidos de todas as entidades do Brasil, e vai trazer, então, agora no dia 29, às 14 horas, das 14 às 17, em um evento 100% online, eles vão trazer uma palestra da palestrante Leila Navarro, né? Ela é autora de livros sobre comportamento, desenvolvimento humano e propósito de vida. E para esse evento especificamente, né, nós tivemos a oportunidade e fomos agraciados aí com o depoimento de uma de nossas participantes, que vai ser apresentado também no dia, né, no dia desse evento da ABRAP. A dona Ivone De Lazari, ela foi da Sadia durante muitos anos, né, encerrou a sua carreira profissional na Sadia. Ela é uma participante do Plano FAF, né, trabalhou na área de microbiologia, controle de qualidade, né? Então, uma profissional extremamente experiente, com mestrado e doutorado pela USP, né? Doutorado em microbiologia e mestrado em tecnologia de alimentos. E ela então gravou um vídeo, um depoimento sobre a importância, né, da previdência nesse momento de vida que ela está hoje aposentada, né, em que ela pode ter a tranquilidade financeira, a tranquilidade em relação ao financeiro, né, dando oportunidade para ela se dedicar a outras atividades que ela hoje almeja. Então, um depoimento bastante interessante. Gostaria de agradecer a dona Ivone pelo depoimento, tá? E compartilhar com todos aqui. Então, é um evento que vai ser transmitido pelo canal do YouTube, tá? 100% online, tá? Aqui tem um QR Code, mas caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, entre em contato que o nosso time vai compartilhar com vocês mais informações para esse evento, tá bom? O próximo slide a gente tem aqui, no encerramento de 2025, nós, como de rotina, a cada biênio nós realizamos uma pesquisa de satisfação, né? Uma pesquisa que foi realizada final de novembro, início de dezembro. Nós tivemos a participação de 967 participantes, né, incluindo todos os perfis, então participantes ativos, assistidos, autopatrocinados, BPDs, né? Então, nós ainda não temos a conclusão ainda dessa pesquisa de satisfação, mas eu gostaria de agradecer a todos que puderam participar, que colaboraram. Isso para nós é muito importante porque é um direcionamento do que é relevante para vocês e que de repente a gente pode estar falhando ou que a gente possa analisar as oportunidades que a entidade tem para melhorar o atendimento de vocês. Então, como já dito, esse é o nosso compromisso para 2026. Então, muito obrigado a cada um de vocês que dedicou o seu tempo aí para a contribuição dessa pesquisa de satisfação. Tá joia? Bom, agora
eu vou passar para a Vivian, que vai conduzir a apresentação. Tá? Ela vai falar sobre a questão de imposto de renda, a nova tabela de imposto. Então, Vivian, está contigo, eu volto no final da apresentação aqui. Obrigada, Manduca. Primeiramente, bom dia a todos. Né? Muito bom estar aqui com todos vocês para repassar os resultados do trimestre, né? Os resultados do plano, os principais destaques. Então, eu já começo com uma notícia importante, para os assistidos do plano, né? Então, vocês devem ter acompanhado, né? Deixa eu só corrigir aqui, pronto. Vocês devem ter acompanhado as notícias de mercado, né? Que a partir de 2026 nós temos uma nova tabela do imposto de renda. E essa nova tabela para o imposto de renda também se aplica para o cálculo dos benefícios. Então, esses slides e esse momento aqui da apresentação, eu estou falando para todos aqueles participantes que já recebem benefício, em especial na tabela progressiva, tá? E aí, fazendo um parênteses aqui sobre a tabela progressiva e a tabela regressiva, então eu sei que esse assunto de imposto de renda às vezes causa um pouco de dúvida, ela é um pouco mais complexa, mas o que acontece? No momento da solicitação do benefício ou do resgate, você pode optar pela tabela progressiva ou pela tabela regressiva. Então, a tabela regressiva, o próprio nome já diz, ela regride em decorrer do tempo de acumulação. Então, quanto maior o tempo que você passou acumulando seus recursos aqui na BRF Previdência, menor vai ser o seu imposto de renda. E a tabela progressiva é aquela tabela semelhante aos salários. Então, a mesma tabela que você recebe os seus salários, né, que progride em conformidade com a tua renda, é a mesma tabela que nós utilizamos aqui para pagar o benefício. Então, neste momento, as atualizações e as alterações, elas incidem para aqueles beneficiários que optaram pela tabela progressiva. Então, a partir de janeiro de 2026, haverá um desconto na aplicação deste imposto, né? Então, esse desconto, como que funciona esse desconto, né? É um desconto automático do imposto, que ele pode zerar o imposto sobre os benefícios para aqueles que recebem até 5 mil reais, reduzir o imposto para aquelas pessoas que recebem da faixa de 5 mil a 7.350, e aí, assim, falando aqui o que muda na prática, né? Como é calculado esse valor do benefício. Então, primeiro a gente calcula o valor do benefício, né? Conforme o planejado e o programado, faz o cálculo do imposto, aplica o desconto e depois nós temos o resultado e o imposto final, tá? Para quem optou pela tabela pelo regime regressivo, não tem nenhum impacto, não tem nenhuma alteração agora nessa competência de janeiro, né? E a nova tabela ela já vai ser aplicada a partir da folha de janeiro de 2026. Então, nós já finalizamos todos os cálculos da folha de janeiro, né? Então, a gente só está nos processos de aprovação para pagamento. Então, os benefícios recebidos em janeiro já irão observar essa nova tabela. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o cálculo, sobre como de fato se aplica e se você sentiu alguma diferença significativa, pode procurar, pode entrar em contato com a central de atendimento, que nós estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha em relação ao desconto do benefício. E falando de imposto de renda, né? Agora no começo do ano nós temos algumas obrigações importantes com o Leão, com a Receita Federal, e aí já de forma antecipada, né? Estou informando aqui a todos os participantes que o informe de rendimento ele fica disponível até 27/2, é uma sexta-feira. Então, esse é o nosso limite, né? Esse é o nosso prazo legal para disponibilizar os informes de rendimento. Você pode acessar o nosso autoatendimento, né? Nesta data, em 27/2, o nosso autoatendimento, que é o site da BRF Previdência, então pode acessar www.brfprevidência.com.br, que as suas informações de contribuições e de pagamento de benefícios para a BRF Previdência estarão disponíveis nesse canal, tá? Durante o mês de fevereiro, né, nós forneceremos mais informações sobre a declaração anual do imposto de renda, possivelmente faremos uma apresentação sobre como tratar as contribuições do plano de previdência na declaração, como utilizar
os limites de dedução, né? Então, para o próximo mês, nós faremos um trabalho bem interessante aí, no sentido de auxiliar os participantes na declaração do imposto de renda. Mas atenção, um ponto bem importante, que as contribuições que são feitas via folha da MBRF, né? Então, tudo que descontou da sua folha, você vai precisar olhar essas contribuições no informe de rendimento da patrocinadora. Eles ficam disponíveis em outras informações. Então, o que ficará disponível dentro do autoatendimento são as contribuições adicionais, que são aqueles aportes que são feitos via boletos, então não transita via folha, e para os assistidos também autopatrocinados, tá? Então, nós vamos soltar bastante comunicação sobre esse tema para auxiliar, para informar, para direcionar e poder contribuir ao máximo aí para que a declaração do imposto de renda seja de uma forma muito mais fluida e muito mais otimizada. Bom, agora eu passo para falar sobre as informações dos planos, né, sobre os resultados dos planos, mas antes disso eu queria fazer um parênteses aqui, chamar a atenção que nós estamos no momento de fechamento anual das informações. Então, as informações que eu estou prestando aqui, que nós estamos prestando contas, elas são informações ainda prévias, né, são dados provisórios, porque nós temos um ciclo de fechamento anual previsto em legislação. Né? Então, nós temos todo um ciclo que privilegia a governança dos dados, a transparência. Então, o primeiro passo, né, é apurar os dados atuariais, então, apurar o déficit dos planos, né? Isso acontece até 28 de fevereiro. Essa apuração dos resultados de avaliação atuarial é feito a partir de uma consultoria contratada da BRF Previdência. Então, isso acontece até 28 de fevereiro. Paralelamente, a gente também está realizando auditoria externa, então todos os nossos números, nossos dados, nossos controles, além da auditoria interna que o Manduca comentou no início da apresentação, a auditoria interna, ela revisita processos, a auditoria externa, ela foca nos dados financeiros, né? Então, se de fato o patrimônio e as informações que nós estamos divulgando na contabilidade, elas correspondem ao que de fato a realidade, né? Então, todos esses dados, eles são auditados. Nós já estamos no momento de auditoria externa, então a auditoria externa começou aqui em novembro e ela finaliza com os dados de dezembro. Isso acontece até 31 de março de 2026. Depois, com todos os números fechados e auditados, nós temos a avaliação do Conselho Fiscal, né? Então, o Conselho Fiscal avalia as nossas demonstrações contábeis e relatório anual. Isso também acontece até 31 de março, e depois desses órgãos avaliarem, né, e revisitarem as informações apresentadas pela BRF Previdência, o Conselho Deliberativo ele aprova as demonstrações contábeis. Então, o Conselho Deliberativo é a última instância, né? Depois que a diretoria executiva, de fato, produziu esses números, né, juntamente com a equipe, elas são reavaliadas pela auditoria externa, pelo Conselho Fiscal e aprovada pelo Conselho Deliberativo. Mais uma etapa, nós precisamos prestar contas para a Previc, que é nosso órgão fiscalizador. Então, todo esse conjunto de documentos e esses conjuntos de demonstrativos, nós enviamos para a Previc, né, a fim de cumprir uma obrigatoriedade legal e prestação de contas também. E após isso, nós divulgamos o nosso relatório anual de informações, então até 30 de abril, que é nosso prazo legal, mas bem antes disso, nós fazemos as informações oficiais de resultados e de ações do ano de 2025. Então, nós já estamos antecipando, né, e dando uma prévia dos números, mas de fato as informações oficiais do ano de 2025, elas são divulgadas até 30/4, atendendo aí a legislação vigente. Tá? O plano 2, né, hoje nós estamos aqui na apresentação de resultados dos planos do plano 2, ele possui 394 milhões em patrimônio, ele corresponde a 8% do nosso patrimônio total. Então, vocês sabem que a BRF Previdência administra 4 planos, e dentro desses 4 planos nós temos o plano 2. Ele cresceu neste ano 3,4%. Nos slides à frente eu vou mostrar essa questão de fluxo de caixa, né? Mas em especial ele cresce
esse 3,4% por causa da rentabilidade obtida neste ano. O Milton, nos próximos slides, vai comentar sobre os resultados de investimento do Plano 2, mas nós crescemos 3,4%. Nós estamos na posição 45ª, e aí é da BRF Previdência como um todo, dentre 225 entidades fechadas de previdência complementar no Brasil. Então, o Brasil possui 225 entidades, e dentro desse contexto, nós estamos na posição 45ª aí, em relação aos ativos investidos. Mais informações sobre o Planos, então nós recebemos quase 12 milhões em contribuições, e aí são contribuições que são repassadas da patrocinadora e dos participantes para o plano de previdência, que somaram os 12 milhões, referente aqui é o valor total, né, 4.177 participantes, então hoje o plano tem 4.177 participantes, e nós pagamos, né, então nós recebemos 11,7 milhões em contribuições, mas nós pagamos 28,3 institutos, né? Institutos são portabilidades e resgates, então, no desligamento da patrocinadora, o participante ele tem essa opção de portar ou resgatar os recursos. Obviamente, nós gostaríamos muito que os participantes continuassem conosco, né? Ou portando para o Plano Família, ou continuando mesmo no Plano 2, solicitando o benefício, mas nós pagamos 28,3 milhões em institutos. E nós pagamos 10,3 milhões em benefícios. Então, são as pessoas que, de fato, aposentam aqui com o plano e recebem um complemento de renda na aposentadoria. O Plano Família, né? Então, para aqueles participantes também que estão nos acompanhando e tem o Plano Família é uma opção, é uma segunda opção aí de reserva financeira, é um plano jovem, né? Um plano criado em 2021. Ele possui 4,8 milhões de patrimônio, ele é jovem, ele é bem pequenininho, né? Ele corresponde a 0,10% do total do nosso patrimônio, e ele, pela característica do Plano Família, né, pelo ciclo de desenvolvimento dele, faz super sentido, ele cresceu 31,5% no ano. Então, ele entrou, nós recebemos 978 mil em contribuições, que são, de fato, as contribuições básicas desses participantes. Nós temos 500 participantes, pagamos 256 mil em institutos, né, em resgates e portabilidades, e nós já pagamos benefícios para esses participantes, que são em torno de 295 mil benefícios pagos, tá? Essas são as informações dos planos, né, os resultados dos planos. Agora eu vou passar para o Milton, diretor de investimento, vai conversar com vocês um pouquinho sobre a rentabilidade dos planos e o desempenho de cada plano. Olá, vou falar de investimentos, que é um assunto sempre tratado com muito termo técnico, muito termo que não é comum, de uso comum das pessoas. Então, portanto, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. A gente tem todos os canais à disposição de vocês, sempre que quiserem. Ok? Então, vamos começar pelo cenário econômico mundial. Ele tem como principal ator neste momento os Estados Unidos, que, como se não bastasse, é a principal economia do mundo, adotando uma postura de elevação das tarifas de importação, trazendo incerteza no comércio global, gerando instabilidade com parceiros e aumentando as tensões geopolíticas. E os Estados Unidos têm contas públicas deficitárias, ou seja, ele arrecada menos do que ele gasta. Ainda assim, o Banco Central americano, Fed, ele está num processo de redução de taxa de juros, porque o mercado de trabalho ele perdeu dinamismo, trocando em miúdos. A economia está gerando ou criando menos vagas do que o ritmo que vinha mais recentemente. E como o
Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, ele tem 2 mandatos, ele tem que proteger a moeda e obter o maior mercado de trabalho possível, ou seja, ele quer que ele tem que criar condições para que a população seja empregada da melhor maneira possível. Isso posto, os Estados Unidos está reduzindo juros e ainda assim a inflação dele está em 2,7%, tendo 2% como meta de inflação. Então, contas públicas deficitárias, conflitos com parceiros comerciais, tensões geopolíticas e redução de taxa de juros. Este é o ambiente da principal economia do mundo. Na Europa, que também é um mercado muito importante, porque os países são desenvolvidos, a taxa de juros já foi baixada para 2%, porque a inflação já está num patamar abaixo disso, e as condições para se obter isso, para se obter essa menor taxa de juro, estão todas dadas, não tem mais surpresa. De todo modo, lá também, ainda como herança da pandemia, as contas públicas estão desequilibradas, na maioria das economias tem uma importante geração de déficit e a taxa de juro baixa. Os países fazendo déficits recorrentes, esse ambiente ele não atrai investidor porque a taxa de crescimento da economia fica prejudicada. Um outro ator muito importante, que é a China, também está numa circunstância de crescer, ainda crescer, o número é importante, 25 foi em torno de 5%, para 26 estão projetados algo em torno de 4,5%, mas eles são decrescentes e a China tem um problema no setor imobiliário, que a resolução dele ainda não está completa, tão pouco definida, e isso também traz incerteza aos investidores. Resumindo, no cenário econômico mundial, os países mais ricos, eles estão numa circunstância de juros baixos ou baixando e condições macroeconômicas que não atraem investimento de maneira robusta, de maneira consistente. E isso compromete, de alguma maneira, a rentabilidade daqueles mercados. E alguns mercados alternativos, como o Brasil, têm se beneficiado com isso. Vou citar um número, é muito número, mas fica fácil, mais fácil de se interpretar o que está acontecendo. A Bolsa de Valores, do dia 2 de janeiro até aqui, ela já subiu em torno de 11%. Só na semana passada ela subiu 14% em uma semana. A última vez que isso aconteceu foi em 2020 e o salto foi de 8%, ou seja, ele é 40% menor. Então, esta alta da Bolsa é recorde no passado visível e espelha essa condição de mercado pouco atraente de rentabilidade dos países desenvolvidos. No cenário econômico brasileiro, a gente tem uma circunstância de Selic ainda muito alta, porque a inflação ela tem sido domesticada ou trazida para um patamar menor, mas em especial pela taxa de juros, mas no sentido inverso, nós temos ainda o governo federal fazendo programas
fiscais que colocam pressão para cima na inflação. Então, você tem uma força para cima e uma força para baixo. Ainda assim, a gente imagina que em março, não, o Copom se reúne amanhã, quarta, mas ele não deve alterar a taxa de juros, ele deve reduzir entre 25 e 50 pontos, vírgula pontos percentuais, ou seja, 0,50 ou 0,25, a taxa de juros, mas ainda assim ela vai continuar num patamar bastante alto. De outro modo, a gente também observa que as expectativas de crescimento da economia brasileira têm ficado aquém do que de fato ela tem crescido. Ela cresceu 3,4 em 24, em torno de 2,3 em 25. Este ano deve ser menor, mas ainda assim ela tem surpreendido positivamente as pessoas que investem no Brasil. E a taxa de juros vai continuar elevado por um período longo, ou seja, esta taxa que é de 15 deve diminuir para alguma coisa entre 12,5, mais ou menos meio, e ainda assim ela será muito alta e ela teria digamos, o poder de atrair investidor, como tem acontecido nesses primeiros 27 dias do mês de janeiro. Então, portanto, você tem uma circunstância menos favorável para o investimento em país desenvolvido e mais favorável numa economia alternativa, numa economia emergente como é a brasileira, e o que tem sido confirmado nesse começo do ano. De todo modo, a gente precisa lembrar que 2026 é um ano de inflação em que as mudanças de direção podem ser muito acentuadas, assim como movimentos que estão apenas iniciados também podem ficar ainda mais destacados e, para usar um jargão do mercado financeiro, a volatilidade, a agitação do comportamento dos ativos financeiros, nessas circunstâncias, ficam bastante maiores do que o normal, porque são notícias muito diferentes uma das outras, dependendo da situação das pesquisas. No segundo momento, você pode ter medidas tomadas pelo governo que façam também ou que provoquem alterações nos ativos financeiros e reiterando, deixando bem explícito que a gente deve entrar no movimento de redução de taxa de juros. Em geral, os mercados respondem positivamente a essa circunstância. Não temos as melhores condições de contas públicas para que isso acontecesse, mas uma mudança ainda que pequena, em torno de 2 a 3 pontos percentuais, pode fazer com que ativos financeiros que competem com a inflação, eles sejam beneficiados. Não sem lembrar que a gente está num período de pré-eleição e mudanças muito intensas podem acontecer nessas circunstâncias. De outro modo, a gente vai falar agora da política de investimentos da BRF para 26 a 30, para o período de 26 a 2030. A política de investimento, ela é a bússola, ela é o guia que indica onde os ativos vão ser investidos, ou em quais ativos nós vamos investir os recursos, sempre de maneira racional e técnica, buscando retorno para garantir o benefício futuro do participante sem incorrer em riscos desnecessários.
Ok. A política de investimento do plano 2 e no família, em especial no plano 2, a gente investe em ativos de mínimo risco e qualidade superior. Se nós pudéssemos colocar isso em termos de uma empresa, ela seria uma empresa de porte robusto, o balanço dela também é qualificado, e a governança deste tipo de empresa, ela é do mais alto nível. Levando em conta esses preceitos, estamos aumentando o risco de renda variável de 20% para 30%, de maneira sustentável, consistente, para obter rentabilidade também consistente nos demais segmentos nos os quais a gente manteve o mesmo nível de risco. Ok? O próximo, talvez seja interessante falar com vocês das diferenças entre as parcelas benefício definido e contribuição definida no plano 2, onde a gente tem o benefício definido, ele leva em consideração o perfil do participante, ele exige, exatamente por ter o benefício definido, ou seja, ele tem uma determinada quantia que receber ao longo do tempo, a exigência maior em relação à previsibilidade. Por isso, parcela maior do conjunto de ativos dele está investida em renda fixa, na comparação com o plano de contribuição definida, no qual o foco, né, o mais importante aspecto recai sobre o financeiro do plano, porque o participante ainda acumula saldo, ele ainda contribui com o plano. Dessa maneira, a diversificação no CD, ela pode ser mais ampla e ela pode buscar alternativas de rentabilidade, porque ela tem, digamos, um prazo para despender este recurso maior do que a gente observa nos planos de benefício definido. Indo um pouco mais profundamente no plano de contribuição definida do plano 2, a parcela grande em renda fixa, mais o conjunto de ativos é mais diversificado para melhorar a rentabilidade em períodos favoráveis. Em termos de juros, a gente está com juro alto nos títulos públicos de mais longo prazo. A gente tem alguma valorização, aliás, eu estou sendo muito controlado. Em períodos mais curtos, é difícil a gente ter comparação para a valorização deste começo do ano. O ano passado também foi bastante rentável, e a rentabilidade do trimestre do plano de contribuição definida do plano 2, ele foi de 35% de todo o período de 12 meses, de janeiro, dezembro de 2025. Então, portanto, essa, digamos, diversificação, essa procura por rentabilidade foi bem sucedida no ano passado, tanto que a gente superou a meta do plano estabelecido de 10,90. No plano BD,
a gente teve uma parcela ao longo de todo o ano, uma parcela ainda maior de renda fixa, porque ela confere maior previsibilidade, ainda que em determinados momentos ela não tenha, digamos, uma rentabilidade mais robusta, mas ela, exatamente por incorrer em menor risco, ela tem uma previsibilidade maior. E no quarto trimestre de 2025, né, a rentabilidade também foi importante para obter, digamos, um resultado num ano difícil, num ano com muita mudança. A gente atingiu a meta e, no longo prazo, este fundo ou este plano, ele tem uma rentabilidade mais estável e a perspectiva é que ele consiga continuar atingindo a meta exatamente por conta dessa concentração num ativo financeiro de maior estabilidade, como é ou como são os títulos de renda fixa disponíveis no mercado brasileiro. No Família, por outro lado, a gente teve uma elevação muito grande na Selic, né, no juro básico da economia brasileira, e o plano tem uma meta de rentabilidade de 103% do CDI. Então, portanto, ele tem uma meta que ficou ainda mais difícil de ser obtida. A rentabilidade dele ficou aquém desta meta, mas a gente já está estabelecendo novas oportunidades de investimento que façam com que, ao longo do tempo, a rentabilidade do plano seja atingida e, de maneira ainda modesta, ela já teve um comportamento bastante melhor no quarto trimestre de 2025, como a gente pode ver na tabela que está sendo exposta para vocês. E, por último, não menos importante, a gente tem as perspectivas e o monitoramento das ações implementadas e como a gente monitora. Se por um lado a gente tem uma redução de renda variável, em especial no mercado desenvolvido, a gente tinha investimento fora do Brasil em renda variável e se aproveitou dessa valorização do mercado local de renda variável de maneira contida, porque, de novo, a gente prefere uma estabilidade no longo prazo para poder honrar os compromissos, sem adotar políticas de risco que não sejam compatíveis com os compromissos que nós tenhamos que atender no futuro. Outro dado importante é a diversificação, porque, em especial no investimento no exterior, ele amplia as oportunidades e dilui os riscos, porque um mercado tende a compensar o outro, e se neste momento a gente tem a renda variável local mais rentável, isso pode se reverter numa mudança política que não se espera, que não seja capaz de ser vista com antecedência pelos investidores. Então, a diversificação, ela funciona exatamente para compensar essas diferenças de rentabilidade entre um mercado e outro. Outra ação implementada é a prudência, e nesse aspecto, ou
desta maneira, a gente aumentou a renda fixa, buscando retorno com cautela para suportar compromissos de longo prazo assumidos com o participante, com o beneficiário da BRF Previdência. Do lado dos fatores sob monitoramento, de novo, monitorar como a economia americana vai lidar com as tarifas maiores e o contrário, como o comércio internacional vai se relacionar com os Estados Unidos. De novo, a inflação lá está caindo num ritmo mais lento do que se poderia imaginar. Isso talvez faça com que, por um tempo, o Federal Reserve ele pare com as elevações de juro e só retome depois de um momento em que a inflação esteja melhor dominada pelas autoridades monetárias. E ainda é muito importante, e aí não é só para os Estados Unidos com os parceiros comerciais, mas todos os principais atores da economia global, é o crescimento das tensões geopolíticas. A gente são diversos os exemplos que a gente não vai ficar aqui repetindo para vocês, mas que estão nos jornais, no tempo que tinha jornal, né? Mas de maneira facilmente observável nas várias mídias que a gente tem agora. No mercado local, a gente tem que monitorar o ritmo de desaceleração do PIB brasileiro, que a gente imagina que o crescimento para 26 seja menor do que 25, mas ainda assim, se olhar num passado não muito distante, é uma economia crescendo a um ritmo acima daquilo que a gente observou. Ter mais convicção ou olhar de muito perto com relação à inflação, porque ainda existem muitas incertezas na continuação da queda. Hoje foi publicado o IPCA 15, ele foi melhor do que em janeiro, foi melhor do que dezembro, então, portanto, o mercado hoje deve responder de maneira positiva a esse dado, e a gente também tem que monitorar esses fluxos cambiais que podem entrar pelo Brasil, pelo mercado financeiro ou pelos ativos financeiros que o Brasil oferece, e podem reduzir a taxa de câmbio, como já aconteceu o ano passado, e fazer com que a inflação fique melhor diante desse juro elevado que a gente tem, e ele possa cair ainda mais e retornar em rentabilidade para o investidor, para o poupador, como nós da BRF Previdência. De novo, estamos à disposição para tentar traduzir numa língua mais acessível toda essa terminologia complicada do mercado financeiro, e eu volto para a Vivian para as considerações dela, e de novo estou à disposição dos senhores e das senhoras para qualquer dúvida em relação aos investimentos da BRF Previdência. Legal, obrigada, Milton. Milton trouxe informações que
devem ser comemoradas, né? Esse ano foi um ano muito positivo. O plano, nossa principal carteira, né? Que o plano 2CD rendeu 115% acima da meta, né? Então nós estamos muito felizes aqui com os resultados do plano em 2025. Né? De fato, o nosso compromisso é entregar a meta, uma rentabilidade superior à meta, que a nossa meta é taxa de juros de 5% mais a inflação e IPCA. E esse ano de 2025 foi um ano que aproveitamos muitas oportunidades, aproveitamos a elevação da taxa de juros, assim, tudo muito alinhado no conceito de risco-retorno e com os estudos elaborados, então aí é um ponto importante que temos que comemorar. O retorno foi 115% acima da meta em 2025. Nós não temos nenhuma pergunta, né? Nós não temos, vou dar mais uma olhadinha aqui, nós não temos nenhuma, está carregando, nós não temos nenhuma dúvida em especial, mas eu convido a todos vocês, né, que respondam a nossa pesquisa de satisfação em relação a essa apresentação de resultados. A Rose vai colocar o link aqui da pesquisa de satisfação e nós temos muito cuidado e muita atenção com todos os comentários que são feitos nessa pesquisa. Isso nos ajuda a cada vez mais, a cada edição dessa apresentação de resultados, a melhorarmos e, de fato, trazer informações que são úteis e relevantes para todos os participantes. O Manduca pede desculpas, né? Ele teve um problema na máquina dele, ele não conseguiu retornar para despedir de todos vocês, mas, em nome de toda a diretoria executiva, nós agradecemos a participação de vocês nessa apresentação de resultados, agradecemos também todo o time, reforço o agradecimento de todo o time que preparou esse material, que elaborou e que, de fato, tem contribuído e conduzido aqui as ações da entidade. Obrigada, né? Eu passo para o Milton para as palavras finais. Eu agradeço bastante e nós nos vemos nos próximos encontros. Obrigada, pessoal, e um bom dia para todos.